Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão promovida pelo CERS. O CERS sempre saindo na frente, trazendo conteúdo de qualidade e relevância para você que está se preparando aí para os concursos públicos. E hoje vamos tratar de um assunto muito importante, muito interessante para você que está se preparando aí para os concursos de procuradoria, isso mesmo. Você que quer se tornar um procurador do Estado, você que quer ser um procurador municipal, fique atento, porque aqui iremos falar sobre a segunda fase deste concurso. Quais são os assuntos mais cobrados? Como é que funciona essa segunda fase que é tão importante e muitas vezes definidora da sua aprovação? A segunda fase pode ser o elemento central que vai fazer você se tornar um procurador ou não. Então fique atento até o final, já deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos conteúdos do CERS. Antes da gente começar, eu quero me apresentar, você que ainda não me conhece, chegou aqui, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou doutor em Direito, procurador do Estado, atuo como advogado público há alguns anos aqui no estado de Goiás, sou também advogado, professor e autor de livros e artigos jurídicos. E quero convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram. Lá eu sempre posto conteúdo complementar, sempre posto material. É só pegar o seu celular, apontar a câmera para esse QR Code e então você acessará gratuitamente o meu canal no Telegram. Tudo bem? Vamos então começar a entender aqui como é que funciona a segunda fase de um concurso para procurador do Estado ou procurador municipal. A primeira coisa que você precisa saber é que cada estado, cada município tem liberdade para definir o seu concurso. Então nós encontramos uma variação. Alguns estados fazem, por exemplo, concurso com prova objetiva e discursiva, enquanto que outros incluem, por exemplo, prova oral. Alguns municípios, por exemplo, chegam a fazer concurso só com prova objetiva. Algumas provas discursivas são feitas em um formato, por exemplo, tem limite de linhas, enquanto que outros não têm. Alguns exigem peça prático-profissional, enquanto que outras só questão. Então você precisa ter a noção de que existe essa variação de acordo com cada estado e com cada município. Marcílio, e agora? Então o que eu faço? Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é tentar mapear qual é o possível concurso que você quer, tá? Ah, Marcílio, eu quero qualquer um, eu só quero passar e me tornar um procurador. Beleza. Se para você qualquer concurso é válido, você vai fazer onde quer que seja, então tenta mapear quais são os concursos que estão por vir. Então, quais são os estados que estão para lançar concurso para procurador? Quais são os municípios que estão para lançar o concurso para procurador? Tenta observar isso. O CERS, por exemplo, sempre publica a notícia no site e aqui no canal do YouTube com vídeos explicando quando você tem comissão formada, concurso autorizado, quando tem banca selecionada, que são os momentos cruciais que indicam que o concurso vai sair. Não adianta querer estudar somente com o edital. É claro que saiu o edital, você vai intensificar os estudos, mas estudar só no momento pós-edital é complicado. Porque esse concurso é um concurso de qualidade, né? Você está fazendo um concurso para se tornar procurador. Então, a prova vai exigir um nível um pouco maior. Você já tem que se preparar com antecedência, tá? Então, tenta mapear quais são os concursos que estão por vir. Acompanhe no site, acompanhe aqui no canal do YouTube, né? Se inscreva no canal para receber os vídeos quando a gente postar aqui falando se o concurso está para sair ou não. É importante fazer esse mapeamento. Ah, Marcílio, eu só quero prestar concurso na minha região. Beleza, então, se você só vai prestar concurso em uma determinada região, observe o seguinte: quais foram os últimos concursos realizados? Há quanto tempo esse concurso foi realizado? Qual foi a formatação da prova? É muito importante. Normalmente, os concursos eles são realizados com o parâmetro do último concurso. Então dá para ter uma noção de como será o próximo, observando como foi o último, tá? Lembrando que, é claro, qualquer dúvida que você tiver, eu estou à sua disposição. Mas o primeiro passo é fazer, esse mapeamento. Tudo bem, Marcílio, mas como é que funciona essa segunda fase? Dá para ter uma noção? Mesmo sabendo dessa autonomia dos estados e municípios, dá para ter uma noção? Dá. Embora exista a liberdade de cada ente federativo fazer, a sua própria regulamentação do concurso, existe meio que um padrão observado pelos estados e municípios, tá? Que padrão é esse? Normalmente se exige do candidato
a elaboração de uma peça prático-profissional, que pode ser uma peça processual, como uma inicial, uma contestação, um recurso, e se exige do candidato a elaboração de um parecer. Normalmente, né, é isso, ou uma peça processual ou um parecer, uma peça prático-profissional, como se você fosse um procurador ali naquele simulado, naquela prova. Tudo bem? Além da peça que você vai ter que elaborar, normalmente existem algumas perguntas discursivas. São perguntas abertas para você responder de forma, né, dissertativa. Então, perguntas, é constitucional isso, isso e isso? Como é que o Supremo Tribunal Federal entende isso, isso e aquilo? E aí você tem que redigir. Então, normalmente é isso. É uma peça, né, prático-profissional e algumas questões. Marcílio, varia? Sim, varia conforme estado e município. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, para o qual eu prestei o meu concurso, né, e sou até hoje procurador aqui do estado de Goiás, nós tivemos 3 dias de provas, 3 dias. Para cada dia de prova, nós tivemos uma peça e 4 questões, uma peça e 4 questões, uma peça e 4 questões. Interessante que para cada dia nós tivemos a cobrança de um grupo de matérias. Então, uma peça e 4 questões, 3 vezes. Veja que interessante. É um formato de prova. Eu já vi em alguns lugares que você faz a objetiva e a discursiva no mesmo dia, como foi o caso do concurso lá para procurador do município em João Pessoa. Fazia os 2 no mesmo dia. De manhã, prova objetiva, à tarde, prova discursiva com uma peça e 4 questões. A depender da banca, tem limite de linha ou não. Por exemplo, no estado de Goiás, aqui, quando nós tivemos concurso, não houve limite de linhas. Você podia escrever o quanto que quisesse. Enquanto que, quando é a banca FCC, por exemplo, ou mesmo a Sebrasp, há limite de linhas. Então, por isso a importância de fazer o mapeamento, porque há, de fato, essa variação de acordo com o estado ou com o município. Tudo bem, Marcílio, mas o que deve ser priorizado no concurso? Quais são as matérias mais cobradas, né? Bem, como eu falei, existe essa autonomia, mas existe um núcleo de disciplinas que você, desse lado, deve priorizar. Que núcleo é esse? Basicamente, o direito público. Porque é o direito público que você vai utilizar para ser um procurador do estado ou do município, para desempenhar as suas funções. Então, 4 disciplinas você tem que conhecer a fundo. Eu quero que você tenha muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que é para estudar só essas 4, mas 4 disciplinas você precisa estudar a fundo. Quais são elas? Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e processo civil, não geralzão, mas pelo menos fazenda pública em juízo tem que saber a fundo. Então, repito, constitucional, administrativo, tributário e fazenda pública em juízo. Esse núcleo de matérias é cobrado em maior profundidade. Uma pessoa que é aprovada e consegue ser um procurador do estado ou um procurador do município tem bons conhecimentos nessas 4 disciplinas. Conhece tanto de lei seca, como de jurisprudência, como de doutrina. Nessas 4 disciplinas. Marcílio, isso significa que a segunda fase só exige essas 4 disciplinas que você falou? Claro que não. No meu concurso, por exemplo, de procurador do estado, nós tivemos essas 4 disciplinas, mas tivemos um dia em que foi cobrado civil, tivemos um dia para direito financeiro, trabalhista. Então, nós temos também outras matérias, mas o nível de cobrança, normalmente, é um pouco inferior comparativamente com essas principais que eu te falei, tá? Então, tenha muito cuidado, acompanhe os informativos, os entendimentos daquelas disciplinas, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e processo civil, fazenda pública em juízo. Tá, Marcílio, o que mais eu devo priorizar? Além de conhecer essas 4 disciplinas a fundo, eu sugiro que você, desse lado, comece a ver, pelo menos, né, porque tem gente que não consegue estudar para a segunda fase até passar na primeira, tudo bem. Mas comece a ver, pelo menos, provas de segunda fase, para você ir se acostumando, se habituando. Se possível, coloca um dia da semana ou um dia do mês para treinar uma peça prática profissional. Com isso, você vai conseguir reduzir, né, o tempo de preparação para a segunda fase. Em alguns concursos você tem um delay, você tem um espaçamento, né, entre a prova objetiva e a discursiva, que é um tempo legal para você poder estudar para a segunda fase.
especificamente. Mas em algumas provas não, você tem que fazer a objetiva e discursiva no mesmo dia. Então tem que conhecer a regra do concurso e se você puder já ir se preparando, estudando o núcleo a fundo e já fazendo uma peça prática ou outra, já respondendo uma questão ou outra de forma discursiva, isso vai te ajudar. Né? Seria um estudo multiperspectiva, já pensando em uma segunda fase. E como estudar as mudanças recentes na legislação? É importante, Marcílio? Sim. Né? O concurso para procurador do estado ou procurador do município exige de você um conhecimento que vai abordar o que há de mais recente. Quais são os principais entendimentos, né? Quais são as principais súmulas. É claro que é necessário acompanhar. Para mim, eu vejo o seguinte, a pessoa que está estudando para um concurso de procurador do estado ou procurador do município precisa acompanhar, né, fielmente as novidades legislativas e jurisprudenciais. Uma coisa bem legal de se fazer para você estudar as mudanças é acompanhar o push, tá? O push do STF e do STJ. Entrando no site do STF e do STJ, tem uma aba de jurisprudência, você pode clicar, você vai encontrar informativos de jurisprudência e lá você pode se inscrever no push para receber no seu e-mail todo o informativo que sair. Isso no que diz respeito à jurisprudência. E quanto à legislação, lá no Planalto, no site do Planalto, você também pode fazer o push para receber toda a legislação que está saindo. É importante isso, principalmente nesse momento atual que nós estamos vivendo, porque nós estamos, né, em um momento em que há constante mudança de legislação. Nós temos um governo que defende reformas, né, diz que vai fazer várias reformas, algumas andam, outras não. Nós estamos vendo aí, né, mudanças legislativas acontecendo por MP. Enfim, a todo momento há algum tipo de mudança do nosso cenário normativo ou do nosso cenário jurisprudencial. Então, receber no e-mail é algo legal para que você não tenha que ficar lá pesquisando feito louco, porque a prova vai te cobrar. A prova, normalmente, como eu falei, traz para você questão aberta, então você tem uma pergunta aberta para discorrer. E nessa pergunta aberta para discorrer, você vai ter que trazer o que há de mais novo. Súmula, jurisprudência, entendimento, tese. Essa questão aberta ela pode ser de dois tipos. Eu digo que a questão aberta pode ser de formatação direta, de formatação direta. Como é a formatação direta? É uma pergunta direta, a pergunta que é assim, mais ou menos. É constitucional isso, isso e isso? É possível isso, isso e aquilo? Você responde com sim ou não, mas tem que discorrer e trazer todo o fundamento. E existe a questão aberta chamada de indireta, que é aquela questão, né, pedindo para você discorrer sobre algo. Então, discorra, por exemplo, sobre, né, os tipos infracionais de improbidade administrativa da Lei 8.429. Você tem que escrever sobre aquilo, não há uma resposta de sim ou não, tem que escrever sobre aquilo e trazer o maior número de informações possíveis, mencionando entendimento do STF, do STJ e assim por diante. São questões, então, abertas, porque te permite escrever, redigir, né? Em alguns concursos há limite de linhas, em outros não. Mas hoje a tendência é um limite de cerca de 30 linhas para cada pergunta. A tendência, lembrando que isso varia. E a peça prático-profissional também será exigida de você. Normalmente uma peça processual, mas pode ser um parecer também para você elaborar diante de um caso prático, tá? Então, mencionar na peça os entendimentos mais recentes, encontrar a legislação necessária é algo importante para que você possa ter uma boa performance na sua prova. O que deve ser priorizado? Use o edital, o último edital, tá? Para ajudar no direcionamento dos estudos. Pesquise como foi a segunda fase dos concursos passados. Como foi o último concurso? Como foi a última segunda fase? Como ela foi cobrada de você? Coloca isso aí na tua rotina de estudo. Realiza a última prova, vê como foi a sua performance, vê se você acertou, se você está bem ou não. Se não tiver, procura ajuda. Não é? O Sérgio, por exemplo, está sempre aqui postando conteúdo para te ajudar gratuito. E tem um curso pago lá, num valor bem acessível para você estudar para procuradorias, tá? Como as legislações, como essas mudanças recentes devem ser estudadas. Eu coloquei também, além da ideia do push, uma lista aqui para você. Primeiro, pesquise quais foram as mudanças legislativas dos últimos tempos, para ter uma noção do que aconteceu aí nos últimos anos. Imprima a lei de cada alteração legislativa. É importante fazer essa impressão para você ter também um tato
né, sentir ali, marcar. Ah, Marcílio, eu não gosto, eu sou mais digital. Então pega lá no teu computador, faz a leitura artigo por artigo, marcando o que é mais importante, especialmente as palavras-chave, né? É importante ter ali palavra-chave definida que vai te ajudar na hora da questão a lembrar. Altere no seu material de estudo quais pontos sofreram mudanças. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é ter um Word com a separação das legislações mais importantes para eu poder acompanhar os entendimentos jurisprudenciais mais importantes, que é a minha forma de anotar para que eu possa revisar nas últimas 2 semanas de prova. Busque comentários de professores que atuam no ramo do direito que sofreu alteração legislativa. É importante acompanhar bons mentores, gente. Se você está se preparando para um concurso de procuradoria, acompanha quem é procurador, acompanha quem é da tua área do concurso, né? Vai no Instagram, vai no Twitter, enfim, né? Vai no meu Instagram, @marciliofé, né? Dá uma olhada, vai no, né, dos professores aqui do SERS, acompanha os comentários, né? Pesquise também questões sobre o assunto, É importante ver como é que aquele assunto está sendo cobrado em prova. Eu sempre digo assim, tem uma frase que eu adoro que diz: treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica mais perto da aprovação. É importante treinar, é importante simular. Não é? Por quê? Porque é exatamente no treino que você aí desse lado vai conseguir saber o seu nível para poder estudar de novo e aumentar o nível. Deixa eu contar uma coisa. Eu passei no meu concurso muito jovem. Foi o meu primeiro concurso de procuradoria do Estado que eu fiz, né? Eu já tinha feito procuradoria municipal, mas foi o primeiro concurso de procuradoria do Estado que eu fiz, né? PGE aqui do Estado de Goiás. E eu passei nesse primeiro concurso que eu fiz, eu tinha 25 anos quando fui aprovado. E eu passei, gente, é claro que eu fiz uma boa graduação, mas eu passei estudando menos de 1 ano para esse concurso. Só que o meu estudo ele foi direcionado. Essa é a palavra, o direcionamento. Tem uma frase que eu gosto que diz assim: ação sem direção é distração. Para e pensa aí. Ação sem direção é distração. O cara que está atirando para todo lado sem direcionamento, ele se perde. Então é importante ter um direcionamento. Eu passei estudando menos de 1 ano para o meu concurso, consegui a aprovação. E aí tem gente que vai dizer assim: ah, Marcílio, é porque você é gênio, porque você é muito inteligente. Não, na verdade eu nunca fui muito inteligente, não. Mas eu sempre fui muito esforçado. Eu sempre me dediquei aos meus sonhos, às minhas metas, aquilo que eu acreditava de verdade. E no meu concurso foi uma luta, foi uma batalha. Não foi fácil passar no meu concurso. Mas eu fiz um estudo direcionado. Eu sabia que eu queria procuradoria. Eu falei com procuradores, pessoas que já haviam sido aprovados no concurso que eu desejava. E quando eu fiz o concurso, eu já tinha toda a manha, todo o caminho, toda a estratégia para conseguir a aprovação. Tanto é que eu consegui ser aprovado aos 25 anos em um dos concursos mais difíceis do país. Então, eu quero te dizer que se eu conseguir, você também consegue, mas não fique atirando para tudo que é lado. Tente fazer um direcionamento. E para isso, eu convido você a fazer o curso do SERS de Procuradorias. Aqui nós temos um curso que prepara você para a Procuradoria do Estado e para a Procuradoria Municipal. Ciente de que essa é uma área muito promissora, vários concursos saindo, vários municípios, nós temos mais de 4.000 municípios hoje no país com potencial para realização de prova de procuradoria, temos aí vários estados com concursos sendo realizados periodicamente, né? E é uma carreira incrível, uma carreira em que você consegue desenvolver uma boa atividade, consegue, né, fazer as suas funções com muita qualidade. Eu sou muito, né, orgulhoso, muito feliz de integrar a carreira de procurador do Estado. E espero que em breve você também seja o meu colega. Então, desejo você bons estudos, espero que você venha fazer com a gente o curso de procuradoria. O link se encontra aqui na descrição do vídeo e qualquer dúvida, estou à sua disposição. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!